Naquele dia, naquele lugar sombrio, era muito comum os clãs enviarem um representante ao conselho. O líder escolhia um entre todos aqueles que mais confiava para o conclave daquele ano. Foi enviado então o ferreiro Conaldar. E o ferreiro escolheu o seu próprio acompanhante, o seu filho Conan, de apenas 8 verões. O rapaz nunca havia deixado sua vila de cabanas de pau a pique. Já havia encontrado estranhos em sua curta vida. A cada um pareceu um fascinante enigma de diferentes maneiras. E ainda assim havia um quebra-cabeça maior. Seu nome era Yana, e para Conan ela caminhava envolta em mistérios. Saiba, ó príncipe, que nos anos entre o afundamento de Atlântida e o aparecimento das cidades reluzentes, os anos de ascensão dos filhos de Árias, houve uma era jamais sonhada. Ele veio de Aquilônia, trazendo seu destemido em sua vaga, nascido em um campo de batalha, ladrão, sorrateiros e assassinos. Então, o rapaz pede ajuda para salvar ele dos selvagens. E os torturadores dizem que não tem problema com Conan e está aqui para pagar com sangue. Mas Conan não possui bons sentimentos para com o Aquilônio, que tentava há anos erradicar o seu povo por causa do cobre abaixo dos seus pés. E o cara diz a Conan que ali não tinha nada do interesse dele. Conan diz que é verdade e os deixarão. Portanto, Conan estava cansado da viagem e faminto, além de não ter vontade de salvar um fraco Aquilônio de um destino que seria bem merecido. Então, em um ato de desespero, o Aquilônio grita: "Não pode me deixar aqui, senão eles vão queimar minha boca." E daí ele fala para Conan que pode pagar. Então Conan responde: "Lhe conheço há poucos instantes, mas já simpatizo com você inteiramente." E Conan diz que é todo ouvidos. Embora pareça uma pequena persuasão, não podemos dizer que o Cimério tem falta de compaixão. E aí, o Aquilônio diz que pode pagar uma boa lura Aquilônia, uma pilha tão alta quanto um gamo recém-nascido, tão brilhante quanto o sol, suficiente para comprar um harém. E nessa hora, ele recebe um tapa na cara: "Cale-se, patife!" E o selvagem diz para Conan: "Não acredite nesse Aquilônio." Mas Conan diz que tudo bem, mas ele conhece bem o mercado. Então o selvagem diz que Conan escolheu a sua sorte e o chamou os irmãos para matar Conan. Então começa a luta e eles tentam matar Conan para jogar os ossos dele pelo abismo. Agora a situação é que Conan poderia morrer defendendo uma tribo que tentou destruir a sua, e quem sabe um dia lá na frente ele dê risada dessa situação. E durante a luta, o cara pergunta a Conan se para um bárbaro valia a pena morrer por um saco de ouro imaginário. E Conan responde que não foi pelo ouro, foi pelo que ele pode comprar com o Aquilônio. E durante a luta, o selvagem se descuida e acaba atingindo o próprio irmão. E nessa hora, Conan aproveita e corta a cabeça do selvagem, e o outro, desesperado, fala que Conan matou os irmãos dele e chama Conan de bastardo maldito. Conan admite que o temperamento tomou conta dele, mas agora ele quer saber o que foi que o pequeno Aquilônio fez para inflar toda essa ira. Já no chão, quase morrendo, ele diz que o pequeno é um engodo e me ludibriou. Então Conan pega o seu cavalo e sai correndo com o Aquilônio, pensando no ouro e na fortuna. E o Aquilônio retrunca, dizendo que não possui neste momento o ouro, mas terei, pois fiz uma aposta gorda com Delos, o negreiro.
Quando chega na cidade, Conan repara que nunca tinha visto uma construção maior do que uma cabana antes dos invasores construir uma fortaleza em suas terras. E ele matou o seu primeiro homem lá e ainda carregava sentimentos pela arquitetura daquela a maior de todos os reinos, embora nunca admitisse que tinha medo. O Aquilônio diz ao Cimério que não pode perder, pois apostou, ele adquiriu um ouro sujo do agiota e ainda diz que em um golpe de sabedoria apostou tudo contra o campeão favorito da casa, sabendo que ele iria ganhar. E Conan pergunta como ele tem tanta certeza que esse guerreiro perderá. Então ele responde, é muito simples, ela é uma mulher alta, de cabelos negros e olhos azuis. Ela poderia ser sua parente, mas ainda assim ela não é nada além de uma mulher. Ele tratou de deixar um rastro, ele fez melhor para nós. Galinha egoísta, você sempre pega a parte mais doce. Calma, calma. Há iguarias para encher nossas barrigas até ficar inchadas. É verdade. Supõe-se, por enquanto não precisava ser um glutão. Enquanto isso, na arena, o pessoal pergunta onde está a campeã. Então o Aquilônio fala com Conan que não há como ele perder. E Delos chama ela para lutar. Cadê a minha campeã? Mas ela não gosta de ser chamada assim e chama Delos de escravizador. Então ele pede que ela o trate com cortesia, pois ele não é um escravizador, e sim um amigo que trouxe fama para ela, e que ela traz multidões de camponeses, e é só escutar todos aclamando pela campeã. E Delos pergunta se não é isso que ela quer. E ela, triste, diz que ela sabe o que ela quer. Então Delos pergunta, o que você vai fazer para conseguir? Ela, com um olhar ameaçador, responde, você sabe o que eu vou fazer. Sabemos que a apareceu do nada, e o escravizador a chamou de Flor da Ilha, a princípio sem nenhuma razão real, além de que parecia evocativo. Ela tinha recebido outras formas de servidão, menos violenta, mas algo em seu sorriso, quando escolheu os poços, fez Delfos estremecer, até hoje. E ainda assim, uma estrela era uma estrela. Delos anuncia aos bons cidadãos de Chamar que será um espetáculo digno até mesmo do amado Duque, pois serão 3 soldados treinados e preparados, armados e sedentos por sangue, versus nossa única tímida e belíssima corada Flor da Ilha. Então, eu dou a ela a vocês. E já na arena de luta, Delos anuncia a bruxa guerreira contra os 3 soldados. Os soldados sedentos por sangue dizem para matar a meretriz, pois serão nossa pele se não fizermos. E a bruxa guerreira confirma, sim, venham, pode tentar. Eu já consigo sentir o gosto da lura, meu amigo. E Conan observa a luta e diz, o que é isso? Isso não é um combate, e sim um massacre. E ele responde a Conan, massacre ou não? Se ela morrer, estamos ricos, meu grande amigo. Os soldados arremessam o mangual na bruxa guerreira e ela se desvia e eles erram. Enquanto lutam, Conan pensa, se a palavra cavaleirismo estivesse disponível, não teria pensado em ouvir, muito menos incorporaria a princípio, mas a tortura e o assassinato por esporte aumenta a bile e mais, ainda tem algo a mais nisso aí. O soldado atira uma flecha, mas a bruxa guerreira se defende com seu bracelete, enquanto o outro soldado fica na espreita para atacá-la. E lá, de cima, os corvos admiram a luta, sendo um belo esporte. É um prazer enorme assistir essa luta, principalmente depois de uma refeição tão deliciosa de carniças. Conan, observando a luta, percebe que ela luta não apenas em fúria, mas diferente de qualquer guerreiro que ele já conheceu.
e com muito mistério envolvido, e nesse momento ela acerta um golpe na cara do soldado e o outro, desesperado, querendo pegar ela. Então a guerreira tira o tridente e arranca o mangual da mão do soldado e prende ele na parede. Mas o soldado, esperto, agarra ela e coloca a faca no pescoço e diz que ela é cheia de truques, raposinha. Mas agora já era, pois o velho Tao irá cortar o seu pescoço. Nesse momento, Conan se assusta e vê a guerreira prestes a ser degolada e morrer na sua frente. Ele não acredita que isso irá acontecer. É então que a guerreira dá o golpe e tira a espada da mão do soldado e acerta um soco no soldado arqueiro. E o mais novo amigo de Conan fica desesperado pela misericórdia de Mitra e grita: "Matem a vagabunda!" Conan manda ele ficar quieto e o amigo dele não acredita que a meretriz irá ganhar, pois se ela ganhar, estará a nos roubar com o seu desejo egoísta de viver. Conan então se revolta e dá um soco na moleira do seu amigo. E começa a aparecer algumas lembranças de Conan da sua infância, onde ele se apresenta para uma linda jovem e ela diz que sabe quem é ele. É o menino que matou o lobo cinzento e suas histórias eram verdadeiras, e que era um prazer conhecer Conan, o filho do ferreiro. E depois de ter tomado um soco na moleira, aparece um garoto e segura Conan, pedindo ajuda a Conan, que a mãe dele está doente e precisa de comida, e que Conan poderia lhe dar um cobre, ajudar tias com a sua mãe. Mas Conan manda o garoto largar ele, pois ele está assistindo a luta. E durante a luta, a guerreira acerta uma cotovelada dupla em um dos soldados e acaba de vencer a luta e pega o seu tridente preso na parede e após a sua vitória, chama por Delos. Delos! E Delos, feliz, declara que este combate honroso, a bruxa guerreira saiu vitoriosa. E Conan vê que, embora ela esteja usando trapos, ela pode estar mais coberta de lama e que nem um porco gordo de fazendeiros. Mas aqueles que viram ela lutar viram outra coisa, viram algo a mais, esplêndido. Mas Delos era um domador habilidoso e experiente, e nenhuma peça de valor enferrujada iria penetrar em seu quadro de guardas criminosos. Então a guerreira grita: "Delos, me dê o que eu exijo." Daí Delos fala: querida, você acha que é a primeira a querer uma rebelião contra a minha mão misericordiosa na flor da ilha?" Então ele manda os guardas prenderem a guerreira. E o amigo de Conan acorda atordoado do soco e diz: embora tenha perdido a aposta, mas ele vai conseguir o dinheiro e pede que Conan não o machuque. Mas quando ele volta ao seu estado de consciência, ele não encontra Conan do seu lado, pois Conan já tinha saído. Enquanto isso, os corvos conversam que tudo isso foi muito satisfatório e eles se transformam em duas irmãs. E uma pergunta a outra se o jogo já começou, pois ambas são de Corvídeos. E ficaram entediadas com esses insignificantes de carne. Mas ainda assim, eles não perderam os seus encantos. E os soldados de Delos pegam a guerreira desacordada, a flor mais perigosa de toda a Aquilônia, a sua guerreira bruxa. Os soldados jogam ela de volta na prisão e mandam acorrentar logo, antes que ela acorde. Mas sabemos que em um mundo de lutadores, uma guerreira reage, mesmo em sono profundo, e ainda assim ela sonha. Sonhos vazios não fornecem conselhos, mas ela sabe que tinha uma mãe, ela sabe que tinha irmãs. Ela tenta lembrar dos nomes das irmãs e até do próprio nome, pois tinha esquecido, mas ela tinha um título, pois lembrava que nasceu para liderar, e tinha armas também,
e era uma arma muito poderosa e que ela era uma maravilha. Já na feira da cidade, Tias é chamado de vagabundo, é agredido e vai ter que pagar metade dos seus ganhos e que merece ser punido. Mas Conan observa tudo e pergunta: somos muitos contra um, não somos? E pergunta se não quer punir ele também. Então o cara vê Conan e vê que Tais tem um gigante e manda todos correrem. E agora que Conan salvou Tias dos outros garotos, ele pergunta que Tias não conhece uma passagem secreta, pois tem uma pergunta a ele sobre a arena. Conan encontra uma passagem secreta até a bruxa e ela percebe que chega alguém e diz: quem quer que seja, eu sinto seu hálito fétido. Venha testar minha paciência se quiser. E Conan diz que arrisquei o meu pescoço para entrar sorrateiramente aqui, bruxa, e não estou aqui para machucá-la. Então ela responde e diz que para não chamá-la de bruxa, pois é assim que eles a chamam. Mas ela não lembra de muitas coisas, mas tem certeza que não é uma bruxa. E Conan pergunta: então como devo chamá-la? Então ela cruza os pulsos e diz: eu sou Mulher Maravilha. Sim, é assim que sou chamada. E foi assim que os dois guerreiros mais ferozes da cronologia encararam-se, não como um rei e a princesa, mas como dois buscadores solitários, parados no feno salpicado e estrume em um estábulo que parece mais uma prisão. Então Conan pergunta se ela já teve outro nome. Você já foi chamada talvez de Yana? Ela para e pensa e diz que Yana poderia ser, pois soa correto, ou quase isso. Então ela pergunta: você me conhecia? Estranho, não? Então Conan estendeu a mão e assim ela também pegou a mão dele, seja por curiosidade, misericórdia, gentileza ou desejo, pois a razão é desconhecida, mas ela estendeu a mão também. Então ele se apresenta e diz que é Conan. E ela foi a primeira coisa nesta terra sombria a encher o seu coração. Então ela diz que Conan, minha mente tem dúvidas sobre isso. Eu não sei porquê, tenho certeza de que sou essa mulher que você conhece. Mas de repente ela grita e Conan recebe um golpe pelas costas. E Delos pega os dois de surpresa e pensa que ambos são namoradinhos de infância. Mas aí a Mulher Maravilha diz que vai destruir o escravizador por causa disso. Mas Delos faz pouco caso e diz que não vê como ela destruí-lo. E ainda ri e acabou de ter uma nova ideia divertida. Irá pegar esses dois filhotinhos apaixonados e que acabaram de se reencontrar na flor da juventude, e tudo isso seria duplamente trágico se essa reunião entre eles azedasse. Então ele pede ao ferreiro para amarrá-los um com o outro e nunca mais irão se separar enquanto ambos ainda vivem. Mas amanhã ambos se enfrentarão na minha arena até a morte. E depois de ouvir tudo isso, a Mulher Maravilha fica com muita raiva e Conan ainda desmaiado no chão com o golpe que recebeu pelas costas.